42 anos e meio. 42 anos e meio de prisão em regime fechado. Essa foi a pena que a justiça determinou, condenou Francisco Lopes de Albuquerque pelo assassinato da adolescente Júlia dos Anjos, de 12 aninhos. Vamos chamar o Lucas Macieira, que acompanhou parte desse julgamento e traz mais detalhes pra gente. Alô, Lucas Macieira, bom dia para você. Bem-vindo ao Correio Manhã, meu amigo. Olá, João. Bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Correio Manhã. É isso, viu? Eu tive a oportunidade ontem de acompanhar esse julgamento, né, na parte da manhã, que tinha previsão ali de começar às 9 horas da manhã, mas só começou às 9h30 e se estendeu até o fim da tarde ali no Fórum Criminal de João Pessoa, na Avenida João Machado. Como você bem destacou, João, o réu, o Francisco Lopes Albuquerque, foi condenado a 42 anos e 6 meses de prisão por homicídio, estupro e também por ocultação de cadáver. A juíza, a Ilza Fabiano Borges, ela deu uma sentença de 30 anos por homicídio quadruplamente qualificado. O que significa? Que o homicídio teve 4 agravantes. Primeiro, por um motivo torpe, por um motivo sem justificativa, não que haja justificativa para assassinato, mas esse é o termo que a lei usa, por motivo torpe. Depois, pelo fato de ser uma menor de idade. Também um outro qualificador foi o fato da vítima, né, da Júlia, da menina Júlia, que na época só tinha 11 anos de idade, não ter o direito de se defender. E esses foram os qualificadores para 30 anos de condenação para homicídio. Ele também foi condenado a 11 anos, teve uma pena de 11 anos de prisão para o crime de estupro e mais 1 ano e meio para ocultação de cadáver. Por isso aí, somadas, essa pena chega a 42 anos e 6 meses de prisão. Esse julgamento aconteceu de portas fechadas. A imprensa não teve acesso para fazer imagens, nós pudemos acompanhar, mas sem fazer nenhum tipo de registro. Mas já na fase final desse julgamento, quando os jurados, né, o júri se retirou da mesa, as testemunhas já tinham falado, já tinha finalizado o processo. No momento em que a sentença foi proferida pela juíza, ela permitiu que a imprensa entrasse e registrasse esse momento. Inclusive, a gente tem essa imagem do momento em que o Francisco é condenado aos 42 anos de prisão. A gente pode acompanhar agora. Acolho a decisão soberana dos membros do Conselho de Sentença para, em consequência, julgar procedente a pretensão punitiva do Estado e condenar Francisco Lopes de Albuquerque, devidamente qualificado pela prática dos crimes previstos nos artigos 217b, 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3, 4 e 9, parágrafo 2º-b, e inciso 2, combinado com o artigo 211, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. O agente cometeu 3 crimes não idênticos, devendo-se, portanto, aplicar-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Sendo assim, soma as penas aplicadas para totalizá-las em 40 anos e 6 meses de reclusão e 50 dias multa, no valor de 1/30 salário mínimo vigente à época dos fatos. Neste diapasão, fixa o regime inicial de cumprimento de pena, o fechado, o que faça arrimada no artigo 33, parágrafo 2º, alínea CP. A pena deverá ser cumprida em presídio a ser determinado pelos juízes das execuções penais desta comarca. Esse momento, né, um momento importante desse julgamento que gerou muita expectativa e uma outra expectativa de bastidor, assim, desse julgamento do Francisco, o Saboia, né, como ele era conhecido, dizia respeito ao fato da defesa dizer que ia apresentar um fato novo durante o julgamento, e esse fato novo que foi apresentado seria que o Francisco teria culpado a mãe da menina Júlia, a Josélia, pelos crimes de assassinato e também por ter idealizado essa ocultação de cadáver. A advogada de acusação, que esteve presente ali ao lado do Ministério Público durante todo esse julgamento, conversou com a nossa equipe e destacou que durante todo esse depoimento ele se contradisse, inclusive, e apesar de tentar colocar esse fato novo, nada foi possível para o Francisco tentar diminuir a sua pena, porque todos os elementos comprovavam que sim, ele foi o responsável pelo estupro, pelo assassinato e pela ocultação do cadáver da menina Júlia. A gente tem esse depoimento da advogada de acusação, a gente vai acompanhar agora.
Se Francisco ele houvesse confessado o crime de homicídio, de estupro, haveria aí um atenuante. E aí, como ele não confessou, na verdade, ele mudou toda a estratégia, assim. Ele acabou tropeçando, inclusive, nas próprias palavras e nas próprias acusações. E aí ele não pegou essa atenuante, acabou pegando ali a pena máxima, que a gente tanto chama pena máxima. É uma pena que só a juíza quem pode mensurar e determinar. E a única atenuante que ele pegou, na verdade, foi de 2 meses, salvo engano, pela ocultação de cadáver que ele assumiu. Semana antes, a gente, observando os vídeos que foram protocolados ao processo, a gente disse, olha, Josélia, eu acredito que ele vai imputar a você. Só que aqui ele trouxe detalhes onde ele mesmo se perdeu. Ele criou uma história e ele não conseguiu sustentar essa história. E há um laudo no processo, e a gente explanou isso, destrinchamos muito bem, onde demonstra que o Francisco ele tinha marcas de unha tanto nas costas como no pescoço, típico de uma pessoa que está fazendo asfixia na outra pessoa. Se fosse a versão que ele conta, de que Josélia havia asfixiado a Júlia, Josélia quem deveria ter esses arranhões, essas marcas, e na verdade era ele. Quem também falou sobre esse fato novo, né, sobre essas contradições, foi a promotoria, inclusive, que classificou essa nova história que o Francisco tentou colocar dentro do seu depoimento no julgamento de ontem, classificou ela como esdrúxula. Vamos acompanhar. O que ele disse hoje foi totalmente inesperado. Eu jamais imaginaria que ele chegasse a mentir de uma forma tão esdrúxula quanto mentiu hoje. Tentando colocar a mãe na cena do crime, dizendo que foi ela que asfixiou a filha e a matou, dizendo que estava possuída, estava endemoniada, que estava não sei o quê, que nem eu me lembro mais, foi o que ele disse. Obviamente, os jurados não acataram essa ideia, não acataram essa versão fantasiosa, eu acho que fantasiosa até na cabeça dele, do réu. Então, foram 4 qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, além do aumento de pena, também previsto lá no artigo 121, parágrafo 2º B, que diz por ser a pessoa que praticou o crime padrasto, no caso da vítima. 30 anos no homicídio, 11 anos do estupro e 1 ano e 6 meses na ocultação do cadáver. 42 anos e 6 meses de reclusão. Agora trazendo o outro lado da história, os advogados de defesa do Francisco, do Saboia, do réu que foi condenado ontem a 42 anos e meio de prisão, também se manifestou sobre essa sentença e destacaram que vão recorrer. Nas oportunidades que tive de manifestar na imprensa, o histórico que nós temos aqui na nossa capital é que assuntos relacionados a esse tipo de crime é sempre condenação total. Então, estamos tranquilos em relação a isso. Já tinha passado esse cenário também para Francisco. Vamos recorrer, possivelmente apenas do estupro, porque vai de encontro à prova dos autos. Fizemos uma simulação com saco de cimento, mostrando a dificuldade que era para poder acessar a questão do pulso e tentamos trazer o que poderia ser de melhor para o Conselho de Sentença. Contudo, eles acharam por bem reconhecer todas as autorias nos 3 crimes envolvidos. Nós só temos a lamentar. Acompanhando esse julgamento, uma pessoa muito importante, né, uma peça muito importante dessa história toda, desde o início, claro, é a mãe da Júlia, a Josélia dos Anjos. Ela também esteve presente, inclusive na qualidade de testemunha. Ela foi convocada pela acusação para depor, ela foi uma das 5 testemunhas que foram ouvidas, por isso, inclusive, antes do julgamento acontecer, ela não pôde conversar com a imprensa, justamente porque era uma das testemunhas do caso, e durante todo esse processo, durante todo o julgamento de ontem, ela estava muito abalada, chorando muito, e no momento em que ela chegou a ser acusada pelo Francisco também, ela estava acompanhando já na parte aberta, né, do pleno do tribunal, e aí ela desabou, chorou bastante, foi consolada por familiares que acompanharam ela, e desde o dia 7 de abril, o dia em que a Júlia desapareceu, que ela vive essa angústia, né? E ontem, com a condenação, ela conversou com a nossa equipe e destacou que sabe que a filha não vai voltar, mas agora, pelo menos, tem o sentimento de que a justiça foi feita. Nós clamamos muito para que essa justiça fosse feita. Não temos palavra para agradecer a doutora Sara, toda a equipe, ao Tribunal do Júri de João Pessoa, ao doutor Demetrios. Só gratidão a Deus, sabe? Porque a verdade do Senhor, ela prevalece. Eu sofri muitas acusações, muitas calúnias, muita dor,
Minha filha não vai voltar, mas a justiça precisava prevalecer. Como muitas vezes eu disse, eu não vi, mas Deus viu. Eu não ouvi, mas Deus ouviu. E Ele fez justiça pela minha filha, pela minha família. Nada vai trazer a minha filha de volta, mas que a justiça seja aplicada para que outras Júlias não sofram. Tá, então, realmente um depoimento muito emocionado. E a gente espera, né, que a Josélia sabe que é difícil, é uma dor que vai acompanhá-la para o resto da vida, mas pelo menos agora ela tem a sensação de que a justiça foi feita e que o responsável por cometer essa brutalidade com a filha dela vai ser, sim, responsabilizado. Volto com você, João. Muito bem, Lucas. Primeiro, essa tentativa de incriminar, de colocar a mãe, a dona Josélia, na cena do crime, acabou tendo efeito contrário. Isso, se era para amenizar, obrigado, viu, Lucas? Se era para amenizar a pena, não deu certo. E a gente sabe, né? O Francisco está preso já há 2 anos. Né? Se ele ficar mais 5 anos, já vai ser muito. Mas, João, ele foi condenado a mais de 40 anos de prisão, para ser mais exato, 42 anos e meio de prisão. Eu estou dizendo, se ele ficar mais 5 anos preso, já vai ser muito. É só a gente buscar alguns casos emblemáticos. Por exemplo, o caso Susana von Richthofen. Lembra? Ela articulou e ajudou a matar os próprios pais. Ela foi condenada a quase 40 anos de prisão. Ficou quanto tempo? Metade. 20 anos. Quer outro caso? Alexandre Nardoni. Ele, junto com a esposa, planejaram e, segundo a própria justiça, os dois mataram a filha, a Isabela Nardoni. Ele foi condenado a mais de 36 anos de prisão, quase 37. Ficou quanto tempo preso? 16. Foi colocado para responder em liberdade. É o que eu estou dizendo, ele foi condenado a quase 43 anos. Não fica 8, não fica 10 se duvidar. Logo já está na rua de novo, se duvidar, para aprontar de novo. Está aqui a cara desse monstro que, segundo agora, os próprios jurados que decidiram por essa condenação, ele sim matou, estuprou, ou o contrário, estuprou, matou e depois ocultou o corpo da pequena Júlia dos Anjos. Que fique preso. Eu queria que ficasse os 40 anos atrás das grades, mas quando se fala de Brasil, Quando se fala de Brasil, a gente sabe que tudo pode acontecer, inclusive nada.